Pronto, vamos lá, então. Então, essa semana foi a primeira vez que eu dei só o projeto para vocês. Dei só o projeto para vocês e aí vocês iam ler e tentar interpretar ainda antes de eu falar alguma coisa, né? Só que aí na aula de hoje a gente vai fazer juntos e aí vocês vão ver mais como é esse raciocínio, assim, quando um cliente chegar com um projeto para você, ele não vai chegar com muitas outras informações, né? Que ele não tem muitas informações técnicas, assim, e aí o que é que você faz? Então, a primeira coisa já seria montar essa tabela, né? Mas aí aqui a tabela está dada. Então, vamos lá. Qual é o problema do cliente? Automatizar a máquina de encher garrafas conforme o desenho. Então, tem uma esteira e tem um bico que enche essas garrafas. Considerando que um sensor indica que a garrafa está embaixo do bico de enchimento. Então, esse sensor vai ser tipo um sensor de presença. Se tem garrafa, na verdade, se tem qualquer coisa embaixo do bico, esse sensor ele vai dar a resposta 1, como se fosse verdadeiro. E se não tem nada, dá a resposta 0. E assim você vai saber. Como você não vai ficar colocando outras coisas além de garrafa, né? Você só precisa mesmo saber se tem alguma coisa ali. E aí, se tem alguma coisa, você já interpreta que é uma garrafa que está embaixo do bico. E aí você pode encher a garrafa. Esse tempo de enchimento é fixo. Então, a gente não precisa de um sensor para saber que a garrafa está cheia. Porque a gente vai encher durante um tempo. E aí, a gente vai considerar que naquele tempo ela sempre enche a garrafa, tá? Então, só vai dar problema em indústria que, por exemplo, se o líquido for muito viscoso, que o bico entope, que aí muda o fluxo do líquido, aí esse tipo de raciocínio de usar só o tempo, ele vai dar um problema. Mas se é uma coisa assim que sempre dá certo, que nunca entope, que você faz a manutenção ali direitinho, ela sempre tem o mesmo fluxo, né? Uma torneira. Quando você abre, sai ali, sei lá, 0,2 litros por segundo. Não sei, estou inventando esse fluxo. Então, durante 5 segundos, vai sair 1 litro de água, entendeu? Então, é esse raciocínio que a gente vai usar para encher a garrafa. A gente vai encher a garrafa durante 10 segundos aqui, considerando que esse é o tempo suficiente para encher a garrafa toda. Aí, quando o processo for iniciado, abrir o bico de enchimento durante certo tempo, para que o líquido encha a garrafa. Depois, acione o motor da esteira para trocar as garrafas, parando a esteira quando uma nova garrafa é posicionada abaixo do bico de enchimento. Encha 20 garrafas com o processo contínuo, finalizando o processo após esse total. Então, a gente vai encher 20 garrafas, e aí como é que a gente vai saber que encheu as 20 garrafas? Então, a contagem de tempo, vocês já estavam mais acostumados, porque semana passada a gente usou o temporizador lá no semáforo, né? Mas agora a gente vai ter que contar outra coisa, que não é tempo, que é a quantidade de garrafas. Então, a gente vai usar um contador. Cada vez que a garrafa passar pelo sensor de presença, a gente vai considerar uma garrafa. Então, a gente vai contando, e aí cada vez que a garrafa passa, uma garrafa, até chegar em 20. Quando chegar em 20, enchi as 20 garrafas, acabei o meu processo. Em uma situação, um contexto maior de indústria, isso seria uma parte do seu projeto, tá? Porque aí, depois de 20 garrafas, você ia, tipo, pegar um braço robótico, ia pegar essas garrafas e colocar numa caixa, entendeu? Então, essa esteira ia distribuindo essas garrafas, iam cair todas numa bandeja, e aí um braço robótico pegava essa bandeja, colocava numa caixa, soltava, e aí você enchia uma caixa com 20 garrafas, começava o processo de novo, enchia mais 20 garrafas, e por aí vai. Só que mesmo com um processo grande, assim, quando tem muita coisa, aí depois das caixas, sei lá, tem outra coisa que vai, empilha aquelas caixas e forma um container. Enfim, pode ser um processo muito complexo, com muitas etapas. Mas mesmo esses processos muito complexos, a gente vai sempre quebrar em pedacinhos pequenininhos e fazer um de cada vez. Que aí você coloca um processo para disparar o outro. E aí fica mais simples, né? Porque é muito difícil você programar tudo de uma vez e pensar ao mesmo tempo. Agora a esteira está andando e também o braço robótico tem que estar se movimentando, entendeu?
Você não precisa pensar em tudo ao mesmo tempo. Você quebra em pedaços pequenininhos, faz cada pedaço funcionar direito e depois integra. Que aí fica bem mais fácil de fazer o projeto. Vou fechar isso aqui para não atrapalhar. E aí, então, quais são as entradas? A primeira coisa seria a gente listar as coisas que a gente vai funcionar, vai precisar. Quais são as entradas e saídas, quais são os contadores, temporizadores e tal. Nesse caso, já foi dado para vocês que é essa tabela. Então, eu vou precisar aqui de 4 entradas, uma para iniciar o processo, uma para parar o processo, 2 botoeiras, uma para dar reset no contador, para zerar esse contador, e uma que vai ser o sensor de presença do bico, que aí essa entrada que eu vou saber que tem uma garrafa ali embaixo do bico de encher. Eu vou precisar também de 4 saídas. Uma saída aciona o bico de enchimento. Esses bicos, se ele está para baixo, gente, é só uma válvula solenoide que aí ela abre ou fecha. O líquido ele já está fazendo pressão para descer pela própria gravidade, né? Se eu tenho uma válvula que abre, o líquido desce. Se ela fecha, o líquido fica em cima. Se fosse alguma coisa para você tirar de baixo, tipo, tem um reservatório de água aqui embaixo, você vai levar para um lugar que está mais em cima, mas você precisaria de uma bomba para fazer isso, para levar de um lugar para o outro. Mas quando o reservatório está em cima, geralmente a gente usa só uma válvula, e aí quando ela abre, o que está no recipiente cai. Então, essa Q1 vai ser essa saída que vai para a válvula, aciona um bico de enchimento. Aí Q2 aciona o motor da esteira. Então, é uma saída que vai dar partida direta no motor. Nesse motorzinho aqui, que ele está girando e fazendo a esteira andar. Q3 aciona uma lâmpada que indica que o processo está em andamento. Eu estou enchendo as garrafas. E Q4 aciona uma outra lâmpada que indica o fim do processo. Eu acabei de encher as garrafas. Aí eu tenho um temporizador para contar o tempo que eu estou enchendo a garrafa, que é T01, tempo de enchimento, e um contador para contar quantas garrafas eu já enchi. E aí esse vai ser C01 e vai ser o contador de garrafas. Então, a coisa nova dessa semana é apenas o contador. Essa semana é bem mais simples do que o projeto da semana passada, porque na semana passada vocês tinham muitos raciocínios complexos, assim. Vocês tinham que pensar aquela coisa, como fazer a inicialização sem ter uma botoeira. Então, tinha muitas coisas novas, assim, de raciocínio. Agora, a única coisa nova mesmo que tem é saber como funcionar o contador, tá? Aí a gente vai aprender no clique, mas vocês fazendo no papel, o raciocínio é o mesmo. É só você colocar um contador lá. E aí o que... Então, vou colocar aquele CLP que a gente costuma usar. E aí, qual vai ser a primeira coisa, então, que a gente vai fazer? Então, as saídas que eu tenho aqui, né? Eu tenho acionar o bico de enchimento, acionar o motor da esteira, uma lâmpada para indicar que o processo está em andamento e uma lâmpada para indicar o fim do processo. Programação, gente, é aquele negócio. A gente pode começar de qualquer lugar aqui. Eu posso começar da lâmpada de fim e no final eu coloco lá quando é que eu vou acionar a lâmpada do começo. Mesmo eu começando da lâmpada de fim, eu tenho que colocar uma condição que seja coerente com o fim, né? Só que, assim, pelo menos no meu jeito de pensar, é mais difícil começar pela lâmpada de fim, porque você já tem que ter o processo todo na cabeça. Então, eu vou começar por essa lâmpada aqui, que indica que o processo está em andamento. Porque essa, para mim, é a mais fácil. Quando eu iniciar o processo vai ficar em andamento, né? E aí, ele vai continuar o processo até que eu finalize o processo. Então, até que a lâmpada de fim se acenda, a lâmpada de processo em andamento continua acesa, certo? Então... ou se eu apertar em algum momento para parar o processo, né? Então, eu vou colocar I01 que inicia o processo. E aí, a gente pode fazer isso aqui também. Para facilitar. Colocar um ao lado do outro, assim, para a gente ir olhando as entradas e saídas. Então, I01 inicia o processo.
e I02 para o processo. Então, eu vou colocar um contato normalmente fechado para I02, porque quando eu apertar I02, eu vou abrir essa linha. E aí, essas duas juntas vão acionar a lâmpada de processo em andamento, que é Q03. O que vai desligar essa? Tá travado, Érica. Não sei se pra senhora tá, mas aqui pra Essa gente tá. lâmpada, além das botoeiras, de tudo que vai ser importante nessa linha. Aí, às vezes, a gente não coloca tudo, e aí, quando chega no final, você lembra, eita, quando isso aqui finalizar, eu tenho que desligar aquela lâmpada lá do início. Aí, você volta e coloca um contato normalmente fechado lá, entendeu? Que aí vai fazer isso. Aí, o que mais? Essa botoeira de inicia o processo, ela não tem retenção, né? Então, eu preciso colocar um contato selo aqui de Q03 para manter essa botoeira, essa lâmpada de processo em andamento fechada. Então, coloquei um contato selo aqui embaixo. E aí, uma vez que a lâmpada de processo em andamento for acionada, ela continua acionada. Uma coisinha que é bom a gente fazer para quem estiver usando o clique é colocar logo os nomes, porque aí também vai ficando o diagrama mais claro. Então, I01, início. I02 para. I03 reset. É o reset do contador. E 04, sensor de presença do bico. Deixa eu ver. Presença, eu vou colocar, tá? Não, eu vou colocar garrafa. Aí vocês escolhem os nomes que façam mais sentido para vocês, assim, que vocês consigam interpretar melhor. A garrafa, que eu sei que a garrafa está embaixo do bico. Aí, que são as saídas. Eu vou ter a primeira para acionar o bico de enchimento, eu vou chamar de enchimento. A segunda é a do motor da esteira, vou chamar de esteira só. Aqui não cabe caracteres ilimitados, então não dá para a gente colocar isso aqui, lâmpada para indicar o processo em andamento. E mesmo que coubesse, não fica muito prático, né? É bom uma palavrinha só, que você já bata o olho e veja o que é que aquilo significa. Então, andamento. E fim. Q04. Então, Q01, enchimento da garrafa. Q02, aciona o motor da esteira. Q03, processo em andamento. Q04, fim do processo. Aí eu vou ter também um temporizador, que aí eu vou chamar ele tempo de enchimento. Eu já tinha chamado o bico de enchimento, então aqui eu botei T enchimento, para eu saber que é o tempo. Com T maiúsculo. E eu vou ter um contador também, que é um contador de garrafas. Então, C garrafas. Eu já tinha chamado o sensor de presença de garrafas, então aqui eu coloco o C, para eu saber que é contador de garrafas. Enfim, claro que na prática vocês vão saber o que é o contador, o que é o temporizador, até porque a gente usa símbolos diferentes para cada um, né? Um tem o T, outro tem o C, mas é bom colocar os nomes que signifiquem as coisas de verdade, assim, para não confundir.
Então, voltando aqui para a nossa primeira linha, apareceram os nomes, né? Eu tenho a botoeira de início, a botoeira de para e a botoeira de fim. Para e fim interrompem o acionamento dessa lâmpada e a início faz o acionamento dessa lâmpada. Tem um contato selo, que é o próprio andamento, que é a própria lâmpada. Um contato auxiliar dessa própria Q3. Então, quando o processo está em andamento, qual é a primeira coisa que eu vou verificar? Eu vou verificar se eu tenho garrafa embaixo do bico, né? Para encher. Então, quando eu tiver garrafa, o sensor de presença bico, que é o I04, vai estar acionado. Então, eu vou colocar aqui o I04. E aí, ele vai acionar aqui no final o meu enchimento da garrafa, tá? Mas vamos ver o que mais. Se eu colocar simplesmente o sensor de presença para encher a garrafa, ele vai ficar enchendo infinitamente, né? A garrafa tá ali, e aí o sensor, ele vai identificar que tem uma garrafa, aí começa a encher. Aí vai enchendo, aí esborrota a garrafa e tal, e não para, né? Então, esse 04, ele vai ter que encher, só que eu vou ter que depender também do contato do temporizador. Enquanto o temporizador estiver fechado, eu vou continuar enchendo. Quando ele abrir, aí eu paro de encher, certo? E além disso, eu tenho que ver também se o meu processo não finalizou ou não foi parado, né? Só que aí, para isso, eu já posso usar direto a lâmpada de processo em andamento. Se o processo está em andamento, eu tenho a garrafa e eu estou no meu tempo de enchimento, aí eu coloco para encher a garrafa, tá? Então, eu vou usar um contato auxiliar de Q03. Alguma dúvida, pessoal? Podem me interromper, viu? Então, vamos lá. Usei o sensor de presença, o tempo de enchimento e a lâmpada para saber que realmente o processo está ocorrendo, para acionar o bico para encher a garrafa, tá? Então, quando eu tenho essas três coisas juntas, o processo está em andamento, eu tenho uma garrafa embaixo do bico e o tempo, eu estou dentro do meu tempo de enchimento, eu vou encher a garrafa. Então, eu vou acionar o bico, que é o Q01. E aí, gente, quando eu acionar Q01, eu tenho que disparar esse contador, né? Porque senão eu nunca paro de contar e eu continuo enchendo infinitamente. Então, Q01 vai disparar esse temporizador T01. A gente vai usar aquele modo 1 de novo, que aí, quando passar o tempo, a saída vai para 1. E aí, quanto tempo a gente vai botar para encher a garrafa? 5 segundos? Vamos colocar, então, 5 segundos. Outra coisa que eu errei aqui. O temporizador, na verdade, é um contato normalmente fechado, né? Porque aí, quando ele acabar de contar o tempo, ele vai para 1 e aí abre o contato. Então, esse aqui é um contato normalmente fechado. E aí, o processo está em andamento, fecha, e o sensor de presença aqui fecha. Coloquei aqui o próprio enchimento para disparar o contador de tempo. Quando ele acabar de contar o tempo, aí eu vou desligar o enchimento. Quando eu desliguei o enchimento, eu vou mover a esteira de novo, né? Então, o Q01, eu vou colocar um contato normalmente fechado. E aí, quando ele desligou, ele vai fechar. Quando ele está ligado, ele está aberto. Desligou, vai fechar. E aí, eu vou acionar a minha esteira. Por enquanto, eu vou botar só esse contato aqui. E a gente vai ver se precisa de mais coisa. O motor da esteira é o Q02. Então, desliguei o enchimento.
acionei a esteira. O que mais? O que é que vai parar a esteira? O que é que vai fazer a esteira parar? Quando ela chegar de novo no alinhamento, né? Então, eu vou colocar aqui um. Deixa eu pensar. Quando eu chegar no alinhamento, esse contato Q03 fecha. Não, desculpa, do alinhamento é o I04, que é o da garrafa. Ele vai fechar, que é o I04 é o sensor de presença do bico. E aí eu vou ter que parar a esteira. Então eu vou colocar um contato aqui, normalmente fechado com alinhamento. Quando eu tiver com alinhamento, eu desligo a esteira. Aqui, gente, vocês vão ter um probleminha de acordo com os tempos, porque como é que vai ser? Eu liguei o enchimento, né? Enchi a garrafa toda e tal, acabei de encher. Quando eu acabar de encher, eu vou ligar a esteira. Só que aí eu vou parar o enchimento e ligar a esteira. E aí o contato normalmente fechado aqui do enchimento vai garantir que eu ligue a esteira. Só que... Eita, coloquei 01 aqui. Só que quando eu tiver o alinhamento, eu tenho que parar a esteira. Tenho que fazer ela parar. Então, esse contato 04 aqui, quando ele estiver alinhado, ele vai abrir e vai fazer a esteira parar. Só que aí, no momento exato que eu desligo o enchimento e que eu tenho que ligar a esteira, a garrafa ainda está alinhada, né? Eu ainda tenho aquele sensor de presença ali. Então, se a gente usar essa lógica simples que a gente vinha usando nas outras semanas, vai dar um probleminha nisso. Então, o que é que a gente vai precisar usar? A gente vai precisar usar aquelas funções set e reset que a gente aprendeu semana passada. Porque aí, quando eu ligo a esteira, eu mantenho ela ligada até o fim. E aí, depois eu vou pensar em desligar ela. Entendeu? Vocês não vão ter esse problema da sincronia. Porque você vai ter que ligar ela aqui, mesmo que ela esteja alinhada. E aí, depois é que eu penso em usar esse alinhamento para desligar a esteira. Só que aí, como eu tenho um tempozinho para o CLP partir de uma linha para outra, quando ele for ler a outra linha que desliga a esteira já ligou e já desalinhou um pouquinho a garrafa. E é o que precisa. E aí ele não vai desligar logo em seguida. Ele vai esperar até a próxima garrafa parar lá, ficar alinhada, e aí ele desliga a esteira, certo? Então, eu não vou colocar o alinhamento aqui, vou colocar só o enchimento fechado. Aliás, vou colocar o próprio temporizador. Quando eu acabei de contar o tempo de enchimento, eu posso ligar a esteira, né? Então, eu vou colocar o próprio T01, normalmente aberto. E aí, ele vai fazer um set na esteira. Então, o Q02, você clica 2 vezes e coloca 7. Para quem estiver fazendo no caderno, coloca um Szinho ou uma setinha para cima, para indicar que você está usando essa função 7. Então, acabei de contar o tempo de enchimento. Ligo a esteira. Liguei a esteira. Quando é que eu vou desligar a esteira? Quando eu tiver um novo alinhamento. Então, eu vou usar o alinhamento, que é o 04, né? Garrafa. Para desligar a esteira. Então, vou usar o 04 aqui, normalmente aberto. E vou colocar aqui a esteira com modo reset, para desligar ela.
Então, quando eu estiver alinhada de novo, desligo. Aí, desliguei a esteira. Aí, eu vou ter que, de novo, acionar o enchimento, né? Só que aí, se eu tenho alinhamento, o meu temporizador já voltou para o 0. Então, ele continua fechado aqui. E o processo está em andamento, ele vai ligar o enchimento automaticamente pela linha 03. Então, quando a esteira parar aqui, eu já ligo o enchimento, sem problemas. Só que eu tenho que lembrar de contar quantas garrafas eu enchi. Então, cada vez que eu ligar a esteira, eu tenho que contar como uma garrafa, né? Porque eu não comecei enchendo a primeira garrafa. Vamos voltar aqui para o enunciado. Quando o processo for iniciado, abrir o bico de enchimento durante um certo tempo para que o líquido encha a garrafa. Depois, acione o motor da esteira para trocar as garrafas, parando a esteira quando uma nova garrafa for posicionada embaixo do bico de enchimento. Então, eu comecei enchendo a garrafa, né? Quando eu acabei de encher, que liguei a esteira, aí eu já contei uma garrafa. E aí, 2, 20. Né? Resumindo. Então, cada vez que eu ligar a esteira, eu conto outra garrafa, porque eu enchi e movimentei. Então, eu vou colocar um contador aqui, que aí vai ser o C. Vou colocar ele aqui no final. Ele vai estar no modo 1, que aí ele conta cada subida, tá? E aí, ele tem uma possibilidade de reset. É porque, realmente, aqui, acho que é ruim de ver, ainda mais na tela de vocês, assim, no clique já é meio ruim de ver, mas na tela de vocês deve estar pior. Então, eu tenho uma variável de entrada aqui, que é essa CNT, que ele tá, é um sinalzinho que tá subindo e descendo, tá? E aí eu vou contando quantas vezes eu subi e desci. Se eu tiver um reset no meio do caminho, eu zero essa minha contagem. Então, o reset estava em 1 aqui até aqui, aí minha contagem fica zerada. Aí ela só vai voltar a subir quando eu começo a minha variável, né? Aí comecei a contar aqui no 1. Primeira borda de subida é esse degrauzinho para cima, tá? Quando eu subo o degrau, conto. Então, contei aqui 1. Aí, na segunda borda de subida, conto 2, tá aqui em cima. Aí, a gente tem uma outra variável aqui, que é o dir. Mas, o que é mais importante para saber, que é o diminuir. Mas, o que é mais importante para usar é mesmo o CNT, que é a variável de contagem, e o reset, que vai zerar o contador. Aí, lembram que aqui a gente tem uma entrada só para resetar o contador, que é a I03, ó, vamos voltar aqui para o enunciado, I03, reset do contador. Então, eu vou precisar desse reset do contador, né? E aí, eu aqui embaixo nas configurações, eu tenho reset entrada, contato, e aí eu vou escolher I de entrada. E eu vou dizer qual é o meu I, qual é a minha entrada. No caso, I03 é o meu reset do contador. E quantas vezes eu vou contar? Até o contador disparar e ir para 1. Quando ele acabar de contar esse número, ele vai para 1. Eu vou contar 20 vezes, né? Só que vamos colocar 5, porque aí a gente vê se está funcionando direitinho e aí depois a gente coloca para o 20, tá? Para a gente não ficar muito sem paciência. Então, eu vou colocar aqui em valor 5 para ele contar até 5 e depois disparar. Aqui é que nem os temporizadores, a gente tem vários, ó, contadores. E a gente também tem vários modos de operação. A gente também vai usar o modo 1. Ok, então esse é o contador. Para quem estiver fazendo no caderno, coloca C01. E aí, do lado, você coloca quanto você está contando, que aqui era para aparecer os 5. Ah, eu não coloquei 5. Agora apareceu. Eu não tinha colocado, gente. Então, em valor, a gente coloca 5. E aí, quem estiver fazendo no caderno, coloca C01 e do lado coloca um 5. Que nem no temporizador você coloca T01 e do lado coloca o valor em segundos.
No contador, você coloca do lado qual é o valor de contagem que ele vai disparar. E aí, o que é que a gente vai fazer? Disparar o contador, o próprio sinal de esteira. Cada vez que ele subir, eu conto uma vez. Então, eu vou pegar um contato auxiliar de Q02. Q02, normalmente aberto. E aí, cada vez que esse sinal subir, eu vou contar alguma coisa aqui no contador. E aí, quando ele chegar em 5, o contador vai disparar, ele vai para 1. E para que a gente vai usar esse sinal do contador? Para finalizar o processo. Então, quando eu tiver acabado minha contagem, eu tenho que finalizar meu processo. E aí, eu vou, então, acender a lâmpada de fim. E a lâmpada de fim, ela desliga a lâmpada de andamento. Ó, aqui em cima. E ela desligando a lâmpada de andamento, eu desligo o enchimento, que não dispara o temporizador. E aí o temporizador não vai disparar a esteira, e aí eu desligo tudo, entendeu? Então a gente não precisa colocar a lâmpada de fim em todos os lugares, porque a lâmpada de fim já vai desligar tudo. Então, o contador C01 vai disparar a lâmpada de fim, que vai ser o... Aí vou pegar logo o Q, porque é mais fácil. Dá pra gente ir selecionando. Não sei se vocês notaram, aqui em cima tem as abazinhas. Aí mesmo que você clique no I, depois você seleciona o Q, o C, o T. Só que às vezes fica tão longe que é ruim, né? Então, a lâmpada de fim é a Q04. Lâmpada para indicar o fim do processo, Q04. E aí, o meu contador, ele vai acionar essa lâmpada de fim. Ok. Lâmpada de fim acionada. E aí, a lâmpada de fim vai parar o processo todo. Então, vamos ver se está funcionando. Vamos simular. Aqui, dá para a gente ver por aqui pelo código ou nessa visualização aqui das lâmpadas, tá? Vamos ver primeiro no código, que tem os nomezinhos, e aí depois a gente vê. Então, qual é a primeira coisa para o meu processo começar a andar? Eu tenho que apertar na botoeira início, né? Vou apertar para fazer o processo ficar em andamento. Então, vou apertar aqui I01, e aí o processo ficou em andamento. Aí o processo está andando. Quando eu tiver uma garrafa alinhada, eu vou começar o enchimento, tá? Só que lá no meu processo, eu disse que eu começava já com a garrafa alinhada. Então, por isso, eu não me preocupei em ligar a esteira primeiro. Num processo mais real, pensando numa coisa mais real, geralmente a gente começa com a garrafa desalinhada. Então, a gente tem que ligar a esteira antes do enchimento, né? Que a esteira vai e aí alinha. Então, num processo mais real, vocês teriam que pensar nisso. Aqui, ele já fala que você começa com a garrafa lá. Então, vou colocar aí 04 aqui, indicando que a garrafa está alinhada. A garrafa alinhada acionou o enchimento. O enchimento acionou o temporizador. Quando eu acabei de contar, vamos lá, foi mal. Quando eu acabar de contar, eu tenho que tirar o alinhamento da esteira. Pronto. Quando eu acabo de contar, ele liga a esteira, aí eu tenho que tirar o alinhamento aqui para simular o processo real, né? Que tem uma parte aqui que está sendo manual, que a gente mesmo está fazendo. Aí tirei o alinhamento, ele ligou a esteira. Quando ele ligou a esteira está girando, até que em um certo momento, a garrafa vai ficar alinhada de novo. E aí, quando a garrafa ficar alinhada, eu vou desligar a esteira. Vai vir um I04 aqui que vai desligar a esteira. Então, desligou a esteira e aí ligou o enchimento. Comecei a encher. Quando... perdi o timing de novo. Quando o temporizador acabar de contar, eu tenho que desligar o alinhamento.
Aí ligo a esteira e assim vai. E aí eu tenho que fazer isso 5 vezes. Vou nem falar aqui, só para eu ficar na contagem. Ver aqui como é que tá o contador. O contador tá faltando uma vez, ó. Ele tá em low. Faltando uma vez só. Enchendo. Temporizador acionou, aciona a esteira. E ele não tá, mas... Não tá mais contando, por alguma razão. Passou de 5, né, gente? Vamos acrescentar umas coisas aqui para a gente ver. Esse eu usei um raciocínio um pouquinho diferente do que eu usei segunda, com o pessoal do subsequente. Vamos lá. Então, quando eu tiver o temporizador, eu vou acionar a esteira. Só que enquanto eu tiver o alinhamento, eu desligo a esteira. Como eu não sou muito rápida aqui com o mouse, para assim que acionar a esteira, conseguir desligar o alinhamento, aí ele está ligando e desligando a esteira ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar aqui um contato do temporizador. Quando o temporizador... Eu vou desligar a esteira quando eu tiver o alinhamento e o temporizador estiver desligado, né? Porque eu não estou usando o temporizador. Enquanto a esteira está ligada, andando, eu não estou usando o temporizador. Então, eu vou colocar um contato normalmente fechado do temporizador. E aí, isso vai prevenir que eu ligue e desligue a esteira ao mesmo tempo. Então, quando eu começo a contar aqui, começo a contar o tempo. Quando eu acabo de contar o tempo, eu ligo a esteira. E aí, quando eu ligar a esteira, eu vou desalinhar, né? E aí depois eu vou alinhar de novo. E aí, quando eu alinhar de novo, eu fecho esse contato em 04. E esse contato do temporizador, ele vai estar fechado, porque eu não estou mais usando o temporizador. Lembra como o temporizador é? Vamos achar a forma de onda dele. Quando eu tenho uma entrada igual a 1, ele começa a contar o tempo, e aí ele vai para 1. Depois, nesse modo que a gente está usando, ele volta para 0. Quando a entrada volta para 0, ele volta para 0 também. Então, depois que eu parei o enchimento, o temporizador ele vai disparar, ele vai dar um pulso e vai voltar para 0. Então, ele vai ficar com esse contato normalmente fechado aqui, que vai permitir que a gente desligue a esteira. Ah, gente, o contador tá aqui o erro. Eu tinha colocado aqui Q03 no contador, e na verdade é Q02, que é o da esteira. Q02 é quem vai acionar o contador. Cada vez que a gente liga a esteira, a gente acabou de encher uma garrafa. Agora, vamos lá, de novo, testar. Fazendo raciocínio novo ao vivo, fogo, né? Então, liguei o processo está em andamento. Como é uma botoeira sem retenção, vou soltar ela e o processo continua em andamento, continua verdinho aqui. Aí agora eu vou começar o enchimento. Para começar o enchimento, eu tenho que dizer que a garrafa está alinhada. Comecei o enchimento, começa a contar o tempo. Quando eu acabar de contar o tempo, eu vou ligar a esteira e desalinhar a garrafa. Desalinhei. Aí,
Quando alinhar de novo, eu ligo o enchimento e parei a esteira. Aí, tô contando o tempo de novo. Acabei de contar o tempo. A esteira está sendo acionada, mas está muito rápido, viu? Porque quando ele acaba de contar o tempo, ele acende a esteira e aí já volta para zero. Porque quando eu acabo de contar o tempo, eu também desligo o Q01. E aí, Q01 desliga o temporizador e aí volta para zero. Mas como é que a gente sabe que a esteira está realmente sendo acionada? Porque eu estou usando o contato da esteira para o contador. E ele já contou 2 vezes aqui, tá? Em 02. Tá? Então, quando eu tenho um alinhamento de novo, ligo o enchimento, conto o tempo. Desalinho, ligo a esteira. Ah, já tinha perdido as contas, mas chegou no 5. Ó, o contador aqui, Z01, esse númerozinho rosa chegou no 5. E aí a lâmpada de fim foi acionada. Quando a lâmpada de fim foi acionada, a lâmpada de andamento desligou. Agora, mesmo que eu mexa no alinhamento, se eu fizer o que eu quiser aqui, o andamento está desligado. Enquanto a lâmpada de fim está acionada, o andamento está desligado. E aí eu não tenho como ligar o processo de novo. Eu poderia ter alguma outra coisa aqui que desligasse essa lâmpada de fim. Seria legal usar a própria entrada que está resetando o contador para desligar a lâmpada de fim, que aí eu posso reiniciar meu processo, tá? Depois eu enchi 20 garrafas, acabei ali aquele processo, mas depois tem que ter um jeito de encher de novo, né? Não precisar desligar do sistema todo e ligar de novo. Então, vou parar a simulação. E aí eu vou acrescentar aqui um contato do reset do contador. Para lembrar para vocês. Achei que eu tinha botado aqui. O reset do contador é o I03. Que é o que está lá no projeto. I03. E aí eu vou colocar aqui I03 também. Então, o I03 eu vou colocar ele normalmente fechado. E aí, quando alguém apertar, vai desligar a lâmpada de fim. E aí eu vou habilitar, começar de novo. Então, rodar aqui. Iniciei o processo. Parei. Alinhamento. Estou enchendo a garrafa. Eu estou achando que 5 ainda é muito para a gente testar. 1. Que cada vez tem 5 segundos. Aí 2. Aí alinhei de novo. 3. 4. Vamos lá para o último. E 5. Enchi 5 garrafas. Quando eu acabei de encher, ele já liga a lâmpada de fim aqui. Quando ele ligou a lâmpada de fim, mesmo que eu aperte a lâmpada de início, eu não consigo voltar, iniciar o processo. O que é que eu tenho que apertar para começar de novo? A lâmpada de reset. Eu tenho que resetar o processo todo. Aí, ó, desliguei. Desliguei a lâmpada de fim aqui. E aí eu posso apertar a lâmpada de início de novo e começar o processo. Que aí tá em, agora sim, o processo está em andamento. Aí eu vou com o alinhamento, né? Cada vez que tiver alinhamento da garrafa com o bico, ele vai encher a garrafa.
Aqui eu estou fazendo manual, estou apertando no I04, mas o I04 é um sensor, ele vai estar sendo acionado automaticamente cada vez que a garrafa está embaixo dele, tá? Então, não vai ter nada que o operador precise estar fazendo. Ele só aperta para começar o processo, enche 20 garrafas, no final, ele vai lá e pega as 20 garrafas. Certo? Dúvidas? Ai, tem coisa no chat, eu nem acompanhei aqui. É bom me ver confusa, né? Mas é desse jeito mesmo. E CLP tem muito disso, assim. A programação de CLP, eu acho até ela um pouquinho diferente. Porque às vezes a gente tá montando uma linha, ladder, e aí você não vê que precisa de alguma coisa ali. Aí no final, você volta para o início, sabe? A programação CLP é meio em looping, assim. Você começa a fazer, você não tem. Não adianta você parar eu só vou começar a escrever o programa ladder quando eu souber do programa do início ao fim na minha cabeça. Não adianta. Você começa por onde der ali, por onde você achar que é mais fácil. E aí, no meio do caminho, você vai mudando, entendeu? E aí fica nesse looping. Então, os errinhos que deram, né? Aí foi aquele que eu tenho trocado, o Q03 pelo Q02. Esse negócio aqui da esteira, para desligar a esteira, eu precisei acrescentar um contato, só que nesse caso, dependendo do CLP, esse contato aqui não precisaria estar no mundo real. Ele precisou porque eu sou muito lenta no mouse para apertar o I04 exatamente no tempo quando eu acabei de ligar a esteira, mas não desliguei ainda. Entendeu? Porque são milissegundos aqui para o programa ler de uma linha para outra. Então, o meu tempo humano é muito lento para fazer isso. Mecanicamente, podia ser que fosse mais rapidinho até. Assim que a esteira ligou, ela já desalinha um pouquinho. Se o sensor for muito preciso, ele já tira o desalinhamento, então não ia ter esse problema aqui da gente ter que acrescentar um contato extra para desligar a esteira. Que mais? Sim, e teve também o botão de reset que a gente teve que acrescentar no final para poder reiniciar o processo, né? Se a gente não tivesse acrescentado o botão de reset aqui, o processo ia ficar parado quando chegasse no fim. E aí, o único jeito do operador usar de novo seria desligar a máquina toda e ligar de novo, desligar na energia mesmo, né? É por esse tipo de erro, gente, que às vezes os nossos equipamentos a gente tem aquela solução clássica de desligar e ligar, né? Às vezes eles entram em um estado que não foi previsto pela pessoa que fez, porque não é uma pessoa só, né? Uma equipe gigante com vários times e tal. E aí, alguns estados não são previstos e alguns estados não têm saída. Quando o computador da gente trava, é porque ele chegou num estado desse, assim. Ele não tem para onde ir. Por mais que você faça coisa ali, não vai mudar nada, porque ele ficou. E aí, o único jeito de voltar a funcionar é desligar o sistema, que aí você sai desse estado, e aí quando você ligar de novo, ele volta para o estado inicial, né? Deixa eu ver aqui os comentários. O contador de garrafa não estava contando naquela hora. Realmente, Maicon, você observou bem. Eu achei que ele estava contando decrescente naquela hora, mas realmente ele não estava contando. Por quê? Porque ele estava contando Q03, que era a lâmpada de processo em andamento. E aí ela só foi acendida uma vez. Aí ele contou um e ficou parado. Ótimo que vocês identificaram o erro. Deu para entender? Letícia, não é a última aula, mas eu combino com vocês. Eu não vou fazer, é porque eu ainda tenho que fazer um conteúdo para fechar a carga horária de vocês. Vou parar a gravação aqui, só para a gente conversar isso. Então, isso aí eu coloco no YouTube, que aí vocês podem rever para fazer o projeto.